Olá, meu povo, bom dia, bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. E antes de começarmos, eu já quero pedir para você se inscrever neste canal, me ajudar a chegar a 1.000 inscritos, compartilha, comenta para vocês me falar se vocês estão gostando do vídeo aqui no canal e também compartilha com pessoas próximas e para as pessoas virem conhecer o meu canal aqui no YouTube, tá bom? E hoje eu estou aqui ainda em João, né? Estou lendo devagarzinho porque eu quero absorver João, né? João é um livro maravilhoso e eu estou aqui em João 1, a partir do 43, que fala que Jesus chama Filipe e Natanael. E Filipe chegou em Natanael e falou assim, né? Que tinha Jesus de Nazaré. Jesus era falando para ele que Jesus era de Nazaré. E Felipe olhou assim pro Natanael e falou assim: mas naquele lugar sai alguma coisa boa? E Natanael falou para ele, não, e Felipe falou para Natanael: vamos lá para você ver. E quando Felipe chega, Jesus olha para Felipe e fala assim: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Então, Natanael não estava duvidando que era Jesus, mas do lugar de onde que ele veio, porque ele sabia que Nazaré não era um lugar bom, ali não saía coisa boa. Mas quando ele viu Jesus, ele falou: realmente, esse é Jesus e nasceu em Nazaré. Ele já teve uma outra percepção, ele já teve um outro olhar para Jesus, né? E quando Jesus olhou para ele, Jesus sabia que ele não estava ali com preconceito, julgando Jesus, mas é porque pelo que ele ouvia falar de Nazaré, que não era uma terra boa, já teria um preconceito, né? Então, infelizmente, Natanael só creu quando viu Jesus. E assim é com pessoas conhecidas. Às vezes a gente tem um passado que é um passado vergonhoso. Eu tenho um passado vergonhoso. Um passado onde você estava totalmente entregue para a vida promíscua, sabe? Para uma vida de humilhação, de drogas, de vícios, de prostituição. E as pessoas, quando te veem, você tá indo pra igreja, você se converteu, tá seguindo com Jesus, as pessoas não acreditam, falar, mas aquela pessoa que tinha um passado assim, assado, porque as pessoas, elas nunca vão olhar pela sua mudança de hoje, elas sempre vão olhar para você te julgando pelo seu passado. Mas Jesus olha para Natanael e sabe que Natanael não estava ali com interesse, não estava ali porque ele só queria curiosidade. Não, Jesus conhecia o coração dele. Jesus sabia que o que ele estava fazendo, do que ele falou ali de Nazaré, é porque pelo que ele ouviu falar. Mas Jesus olhou o coração dele, sabia que ele não tinha maldade nenhuma. Não era um desrespeito por Jesus, não era desrespeito por Nazaré, mas Nazaré não era uma cidade boa. Então, pelo que ele ouvia falar, ou ele até via, ele falou: será que daquele lugar sai alguma coisa boa? E Jesus olhou para ele e falou: eis aí, um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade, porque Jesus não olhou pelo que ele falou ali na hora, Jesus olhou para o coração dele e sabia que ali não tinha maldade nenhuma, ele só estava ali querendo ter certeza se era Jesus, então ele só creu que era Jesus que veio de Nazaré quando ele viu. Muitas vezes é isso com a gente, né? A gente tem um passado horrível e as pessoas nos conhecem pelo nosso passado, e quando você se converte, começa a caminhar com Jesus, tem um verdadeiro encontro com Jesus, as pessoas não vão olhar pela sua mudança, as pessoas sempre vão te olhar com o passado. Nossa, mas aquela pessoa não era assim, aquela pessoa não era assado. Sim, eu era, mas quando a gente se batiza, aceita Jesus, a gente é uma nova criatura. A palavra de Deus diz que ele não se lembra mais do passado, eis que tudo se fez novo, do passado eu já não me lembro mais. Mas as pessoas sempre vão querer olhar pra gente como passado. E muitas das vezes a gente quer mostrar pra pessoa que a gente tá orando, que a gente tá jejuando, que a gente tá indo pra igreja, que a gente tá buscando, porque a gente quer a aprovação do mundo. Sendo que aqui Jesus olhou pra Natanael no coração dele e sabia que ele estava ali em espírito e em verdade, de coração aberto. E muitas das vezes a gente não precisa provar para ninguém que a gente se converteu, que a gente está andando com Jesus, porque o Senhor não conhece nosso secreto. Você está buscando o Senhor no seu secreto? Você está orando, jejuando, lendo a tua palavra, se aprofundando, tendo um encontro com o Senhor no seu secreto? Você não precisa comprovar nada para ninguém. O Senhor sabe do seu secreto, o Senhor sabe daquilo que você tem passado, daquilo que você tem renunciado. A gente faz renúncias que a gente não precisa mostrar. Quantas pessoas que a gente vê que vai pra igreja, que se converte, começa a andar com Jesus e quer a todo momento mostrar que tá na igreja, tá jejuando, tá orando, que tá derramado aos pés do Senhor. Você vê o Instagram da pessoa, a pessoa só posta ali na igreja, chorando. Gente, não que isso seja errado, mas ali
ali no feed daquela pessoa não quer dizer nada. E o secreto com a pessoa? Porque quando você busca o Senhor no secreto, Ele te exalta em público. O Senhor te coloca em outro patamar, mas o Senhor conhece o teu coração. Eu vou falar por mim. Eu me converti o ano passado e eu comecei a buscar o Senhor no meu secreto, né? E eu comecei a orar, a jejuar, fui querer conhecer quem era o Senhor. E eu não ficava mostrando, eu tô jejuando, eu tô orando, eu tô assim, eu tô assado. Não, eu abri mão de tudo, eu renunciei tudo e fui buscar a Jesus. Hoje faz 1 ano e 9 meses, pela honra e glória do Senhor Jesus, que eu sigo a Ele. E Ele tem me exaltado, sabe? Não pra minha glória, não pra elevar meu ego aqui, não. Mas Ele tem me feito, tem mudado a minha vida agora. Primeiro Ele me ajustou, Ele me alinhou, Ele me limpou, Ele me libertou, Ele me curou de traumas, de tudo, para depois Ele me exaltar em público. Primeiro é o seu secreto com o Senhor quer te ver no secreto com Ele, a sua entrega, a sua renúncia, o seu quebrantamento, para depois Ele te exaltar em público. E não quer dizer que eu quero ser exaltado para as pessoas me adorar, não, porque você busca o Senhor no secreto. E quando o Senhor te coloca em público, as pessoas vão olhar pra você e vai falar: meu Deus, aquela pessoa realmente mudou. Meu Deus, quem é essa pessoa agora e quem é aquela pessoa no passado? Totalmente diferente. Eu tenho uma amiga que ela falou: nossa, eu não te reconheço, né? Tem as meninas da minha célula que elas não me conheciam no passado e elas falam pra mim: eu não consigo imaginar você, Thaís, uma pessoa do mundo. Porque eu falei pra ela como que eu era, que eu saía, eu bebia, vivia uma vida de prostituição, né? Vivia tudo assim de ruim, tava na mão de Satanás mesmo. E elas falam: eu não consigo te ver desse jeito. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu não precisei comprovar, não precisei mostrar pra ninguém a minha mudança. Primeiro eu busquei ao Senhor em espírito e em verdade, e o Senhor me colocou em público para as pessoas verem a minha mudança. Pessoas também que me conhecem e falam, que vê a mudança de Cristo em mim, que sabia quem era do meu passado e sabe agora o meu presente. A gente não precisa ficar tendo validação de ninguém. Quem conhece o nosso coração, a nossa entrega, as nossas renúncias é o Senhor. Eu não precisei vir aqui no Instagram, no YouTube, para falar que Jesus me libertou, porque agora eu sou santa. Não, eu não precisei. E hoje eu não preciso. Sabe? É a minha intimidade com o Senhor, as minhas lutas com o Senhor, as minhas renúncias com o Senhor, e o Senhor conhece o meu coração. E quando você entrega totalmente ao Senhor, Ele te em público, Ele te exalta, Ele te coloca em lugares que você não imaginou, mas primeiro você precisa se limpar, se libertar, para depois o Senhor te exaltar lá na frente, trazer sua bênção, seus sonhos se realizar. Mas o Senhor precisa primeiro mudar a gente. Aqui aconteceu com Natanael, ele julgou, mas ele estava de coração aberto. Não, tá bom, essa pessoa mudou? Eu vou ver. Eu quero ver se essa pessoa mudou mesmo. A pessoa vai ver. Ele foi lá ver se realmente era Jesus de Nazaré e ele viu. Ele só acreditou quando viu. Mas Jesus olhou para ele e viu que ele não estava ali em crítica, indo lá para julgar. Ele foi lá porque ele estava de coração aberto para ver se realmente a pessoa mudou. Isso é com nós. A gente não precisa ficar validando com ninguém, não. Jesus vai mostrar a nossa mudança conforme a gente busca Ele no secreto. Buscar no secreto, na intimidade, que no muito o Senhor te colocará, o Senhor te exaltará, as pessoas verão a mudança. A maior bênção do crente é quando as pessoas olham pra gente e vê a mudança. Quem era a pessoa antes e a pessoa depois. Porque isso quer dizer que o Espírito Santo mudou e a gente deixou o Espírito Santo entrar e mudar o nosso interior, sem validação de ninguém, sem querer ficar mostrando nada pra ninguém, porque a gente não precisa mostrar nada pra ninguém. A única pessoa que a gente precisa prestar contas é com Jesus. Prestar contas a Jesus. É Ele que a gente tem que se humilhar, pedir perdão, se libertar e caminhar com Ele dia após dia. É no secreto que Ele vê a gente, não é em público mostrando para as pessoas que está jejuando, orando, buscando, indo para a igreja, na vigília. Não, é no secreto, porque isso todo mundo faz, ir para a igreja. Mas e o seu secreto com o Senhor, como que está? Eu espero que esse devocional tenha falado com vocês. Curte aqui, comenta e compartilha com mais pessoas, ok? Te vejo no próximo devocional. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!